Fala, visionários! Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Pressão no trabalho, como lidar com isso, como conviver com isso, como resolver isso, como aliviar isso, como a gente consegue identificar, como a gente consegue viver, porque sobreviver nós já estamos. Pois é, eu hoje tive muitos compromissos e a minha agenda essa semana ela alterou muito. Para quem não sabe, eu tenho alguns atendimentos. Isso faz com que a minha agenda seja apertadíssima. Portanto, entretanto, todavia, eu hoje estou gravando excepcionalmente essa live. Então, deixe os seus comentários que assim que eu puder, ainda hoje eu respondo. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora, na data de hoje, dia 22, são 6 horas e 10 minutos. Essa live vai acontecer às 20h30, então seja muito bem-vindo. Eu espero de verdade que esta live, esta aula, ela seja significativa para você e para quem você conhecer. Porque essa pressão, essa situação que angustia, ela nos deixa doentes. E nós merecemos mais. Nós merecemos muito mais. Nós podemos mais. Nós temos mais condições de reverter as nossas vidas. Nós temos condições. Podemos agora não ver uma luz no fim do túnel. Podemos agora não ver saída. Podemos agora estar muito distante de uma situação que a gente nem imagina como seria se ela mudasse. Talvez no campo das ideias, talvez no campo das vontades. Mas eu garanto para você, dá para reverter. Nossa vida, ela muda constantemente, tanto para cima quanto para baixo. Nós precisamos entender esse canal Olhar Visionário. Ele não foi criado como um canal de motivação para deixar você muito mais feliz. Ele é um canal criado para dizer a você o quanto é possível. Então nós vamos aplicar métodos, técnicas, formas dentro da sua realidade. Isso não é para condicionar ou até mesmo para deixar você condicionado ou guiado numa situação, numa cartilha. Não tem cartilha, não dá para ter. Porque cada ser humano reage a uma forma. Agora, como eu costumo dizer, toda técnica, toda forma infalível, ela precisa de um aluno altamente aplicável. Porque quando você aplica, quando você transforma a informação no conhecimento, é outro mundo, é outro nível. Patrícia, mas eu não tenho força. Eu sei. É muito desafiador você viver a dor, viver uma situação ruim, viver algo que incomoda. Como é que a gente consegue ver? Eu lembro que eu passei uma situação muito difícil. Quero começar essa live dizendo isso, que é importante. Eu devia uma grana violenta para o banco há uns 20 anos atrás. Por quê? Porque a empresa que eu trabalhei era uma empresa de potência. Todo mundo que trabalhou nela ganhou dinheiro. Foi muito bem sucedido. Era um
todos bem-sucedidos financeiramente. Tinham habilidades intelectuais gigantes para poder transformar tudo aquilo em um império. Mas o que lhes faltavam era habilidade emocional. O como lidar com as suas próprias emoções. Quando nós estamos diante do outro, nós estamos diante do nosso sentimento, das nossas emoções. Quando nós estamos sozinhos, nós temos um sentimento, produzimos algumas emoções em relação ao que nós pensamos. É como eu pensar no limão e minha boca começar a salivar. Eu penso no limão, eu chupo o limão, a minha boca começa a salivar. Eu falando agora, eu, por exemplo, consigo. Quando eu estou diante da outra pessoa, eu começo a sentir sensações. É como você está apaixonado. Você pensa na pessoa, te dá um calor, é bacana, você fica feliz. Mas quando você está perto, você treme, você de pensar em ver, você já começa a saber que você está indo, você já, coração, não é assim? Porque nós estamos o tempo todo produzindo pensamentos e emoções. Pensamentos e emoções. A velocidade do que pensamos é maior do que o entendimento dessas emoções processando em milésimos de segundos em nossa vida. Aproveitando, quem sabe faz ao vivo. Estou fazendo um pouco mais cedo, então tem um barulho muito grande, mas o foco é no conteúdo, é aqui. Deu para entender? Pressão. O que significa pressão? O que significa essa pressão no trabalho que nos adoece, nos deixa incriativo? Nós não criamos. Se não tem, acabei de criar. Incriativo, nós não criamos, nós não produzimos. Ah não, Patrícia, mesmo infeliz, mesmo triste, eu trabalho, eu sou, nossa, não produzo na sua potencialidade máxima. E como descobrir o nosso potencial? É sim olhar a grama do vizinho. Nós projetamos muito as nossas vidas no outro. Criamos uma realidade que às vezes é muito fora da nossa real realidade. E mais do que isso, nós fugimos da nossa essência. Nós colocamos a nossa essência longe quando nós olhamos o outro e projetamos e idealizamos a vida do outro. Nossa, mas eu gostaria de ser forte como a Maria. Meu Deus, o João é um guerreiro. Você também é. Você também é um guerreiro. Você é também forte como Maria. Guerreiro como João. É que você ainda não olhou para dentro. E é por isso que a panela de pressão explode. Porque nós não olhamos para dentro. Nós vivemos em uma sucessão de medo. Estamos constantemente preocupados. Nós estamos o tempo todo angustiados. E insatisfeitos. Esse é o ponto. Nós estamos explodindo porque estamos quentes demais, inflamados demais. É preciso medir isso, é preciso equalizar isso. Não existe
uma cura imediata da noite para o dia. Existem caminhos, um passo de cada vez. Se eu não começo agora, eu não consigo saber o momento exato. Eu vejo constantemente pessoas precisando de ajuda e estendendo a mão ao outro. O que tem isso de errado? Nada. Nada. Só que eu te pergunto, como estão as suas forças para fazer isso? Como você está vivendo aqui dentro? Não, Patrícia, mas quando eu acolho o outro, isso faz um bem enorme. Sim. Quando nós trocamos, quando nós doamos, isso libera um hormônio, inclusive chamado ocitocina, o hormônio do amor. Reciprocidade gera ocitocina. Quando você abraça, o amor de mãe gera ocitocina. Neurociência explica isso. Deu para entender? Então é importante nós entendermos isso, sim, porque nós não produzimos ocitocina quando nós não trocamos. Agora, trocar é uma coisa, carregar no colo como se nós fôssemos heróis, isso faz com que nós ficamos esgotados. Isso esgota. Nós não podemos esquecer que nós somos um ponto de energia. Inclusive, eu gostaria que você, já pedi isso em outras lives, quero reforçar nessa. Quando você estiver comigo aqui, anote, traga uma pranchetinha sua. É importante, vem muitas coisas na cabeça, vem muitas ideias. Tudo bem, você pode assistir depois, mas é para você ganhar um pouco mais de tempo. Anote, anote as ideias, anote o que vem, é importante isso. Entende? Então, lembre-se, nós não somos heróis, nós somos um ponto de energia. O que isso significa? Para eu poder doar, eu preciso ter. Patrícia, mas eu, quando faço pelo outro, eu me sinto totalmente fortalecido. Você tem uma parte sua fortalecida, porque isso nos faz bem, dar a alguém, doar a alguém, fazer por alguém. Agora, eu preciso estar fortalecido. Caso contrário, eu vou doar o restinho que eu tenho. Vamos pensar o seguinte. Eu estou com a minha conta no negativo. Tá, tô lá no cheque especial. E uma pessoa veio me pedir ajuda para fazer um curso, para ela poder ganhar dinheiro. Tudo bem, mas eu quero muito ajudar essa pessoa. Eu quero demais. Sei lá, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir. Eu vou ajudar essa pessoa. Depois você descobre que a pessoa não fez. Ou não seguiu adiante. Mas você quis muito ajudar. Aí você fala, não, mas eu fiz minha parte. Eu fiz minha parte. Mas você não tinha. Você tem que doar o que você tem. Caso contrário, você vai ficar esquentando a sua cabeça o tempo todo, porque eu não tenho, porque eu ajudei. E se você não conseguir exatamente na mesma ordem, no tempo que você gostaria, você ainda vai ficar com bronca dessa ajuda. Oh, meu Deus, eu ajudo as pessoas e ninguém me ajuda. Eu ajudo todo mundo e ninguém é capaz de fazer nada por mim. Você se machuca. Isso é um ponto de pressão também. Você vai entender onde eu vou chegar. Então,
nós somos um ponto de energia. Nós precisamos entender que temos energia. Ela pode estar com a bateria cheia ou vazia. Bateria descarregada, pilha descarregada, não faz um equipamento funcionar. Se nós somos um ponto de energia, o equipamento é o corpo físico. Ele precisa andar, ele precisa se movimentar. No trabalho, não só, mas como hoje o foco é pressão no trabalho, nós estamos o tempo todo frustrados. Nós estamos desistindo muito fácil. Desistência, eu ia colocar aqui. Nós estamos cansados. Como nós produzimos dessa forma? Nós, nessas condições, viramos reféns das mazelas, da negatividade. Nós não conseguimos discernir as coisas. Veja, você tira do seu único e rico dinheiro para ajudar uma outra pessoa. E você talvez não esteja ganhando tão bem, talvez não esteja conseguindo dinheiro, e isso vai te angustiar ainda mais, isso vai te deixar ainda muito mais refém do seu trabalho. Então, como pensar em ganhar mais, como pensar em me fortalecer energeticamente, financeiramente? Como eu posso me banhar, como eu posso ter melhores condições para que eu consiga ajudar mais. Então, se é ajudar que eu quero, se é trazer ocitocina para minha vida, se eu quero melhorar esse ânimo, se eu quero me sentir mais útil do que necessitado, pera aí um pouquinho, deixa eu me banhar primeiro, deixa eu me resguardar, deixa eu me proteger, deixa eu me conhecer mais. Aí sim eu consigo fazer tudo por todos. E detalhe, você não só consegue ajudar uma pessoa, no máximo duas, com vontade às vezes de ajudar outras pessoas, do que ajudar muito mais. Patrícia, mas o que tudo isso tem a ver com o meu trabalho? Tudo. Porque nós somos únicos, lembra? Você às vezes quer ajudar pessoas dentro do trabalho, fora do trabalho. Nós estamos falando de vida financeira, nós estamos falando de criatividade, nós estamos falando de saúde. Ok, Patrícia, mas o que significa pressão no trabalho? Tudo, porque nós não temos condições de suportar mais nada. Qualquer coisa que venha do mundo externo ou do ambiente externo, como eu chamo, que são os ambientes onde eu não consigo controlar. Porque o meu ambiente interno, ele é aqui dentro do meu corpo, no que tange pensamento, sentimento, as minhas ações por onde eu ando. Deu para entender? Então, se eu estou esgotada, se eu estou cansada, se eu estou frustrada com uma série de fatores, porque às vezes não é somente uma coisa. Em algum lugar eu posso estar camuflando alguma coisa e isso pode, sim, estar impactando na minha área do trabalho. E veja, presta bem atenção. Eu não consigo, sabe, um copo? Você pega um copo e você vai enchendo, e não percebe, e vai enchendo. Quando cai uma gota, transborda. E depende do tamanho da gota,
o número de água que cai é muito maior. Então, quais são as possíveis causas dessa pressão que eu estou vivendo no trabalho, dessa infelicidade, dessa angústia, desse medo, desse cansaço? A frustração, quando eu falo que é aquela coisa que você não consegue desenvolver. Eu trouxe uns 4 relatos aqui. Eu acho muito importante porque algum possa caber para você, ou até mesmo alguém que você conheça. Até falo para você, compartilhe esse vídeo para alguém ver. É muito importante. O conteúdo que eu estou trazendo aqui é muito rico. Até como sugestão, me traga alguns comentários, me fale o que você achou, o que está acontecendo na sua cabeça. Então, se a gente pensar em possíveis causas, dentre tantas que acontecem, nós podemos pensar que a pressão do trabalho é a cobrança que eu não suporto ter. Cobrança. Patrícia, eu não suporto cobrança. Então eu te pergunto, qual é o peso que você está dando para esta cobrança? Como isso está construído dentro da sua cabeça? Qual é o peso dessa cobrança? Ah, eu não suporto porque a empresa fica me cobrando coisas infundadas. Vamos entender, vamos abrir um pouco mais o leque, vamos investigar um pouco mais o que significa esta cobrança infundada. Ela é uma cobrança que não ficou claro para você porque alguém não se comunicou direito? Ou você não gosta de ser cobrado porque você já automaticamente se pressiona, ou seja, você joga para cima de você um peso muito maior dessa cobrança. Eu vou ler o relato e vou te explicar isso melhor. Patrícia, mas é que nós temos que. Eu tenho que isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que. Você tem o quê para quem? Não, eu tenho que ficar o tempo todo fazendo coisas na empresa que me desgastam. Será que não é o modo com que você está fazendo determinada tarefa que não está te desgastando? Vamos pensar. Tudo bem, colocando em consideração que sim, existem muitas tarefas infundadas, muito ruído de comunicação, muitas situações que a gente faz que realmente a gente não vê sentido, mas nós não estamos vendo sentido. Por quê? Porque de fato não tem sentido? Ou porque eu conheço realmente o processo e sei que não tem sentido? Agora, se você não conhecer tão bem o processo, se você não conhecer tão bem a empresa, como medir essa pressão? Lembrando que existe uma ponta da minha vida que não tá legal. Como é que eu tô conseguindo discernir isso? Não, Patrícia, é justamente porque eu conheço muito o processo que eu tô vendo que é infundado. Você tentou buscar isso de outra forma? Você apontou, de repente, qual é ou seria o método mais adequado para fazer aquilo, ou até mesmo você aplicar uma forma mais leve de fazer o seu próprio trabalho? E mais do que isso, identificar qual é o peso da cobrança, porque às vezes você pode estar se cobrando demais. E às vezes o que pode estar acontecendo? Imagina, você já tem a cobrança do ambiente externo e agora você se cobra porque você precisa ser o melhor, porque você de repente é perfeccionista, porque você precisa, e aí você tem que, esse tem que, ele pode não vir do mundo externo, ele pode estar vindo do mundo interno. Pressão é uma panela que está estourando. E a panela de pressão, ela não estoura pelo que está fora, ela estoura pelo processo que acontece lá dentro. Ah, mas Patrícia, eu tenho medo, eu trabalho com medo e trabalho preocupado, e medo de perder o emprego, e medo, eu tenho muito medo, eu faço as coisas, mas com medo. Esse medo, ele tem um nome?
Não, mas eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo... E aí eu falo para você, como estão as suas finanças? Ah, mas tá bagunçado. Será que a gente não consegue colocar uma prioridade por vez? Se eu entendo que a pressão que eu passo é totalmente descabida, como eu posso começar a dar o primeiro passo para ir adiante? Adiante, adiante. Lembra? Nós queremos resolver tudo de uma única vez e a gente explode. Então, você não gosta do que faz, ou não gosta do lugar, ou não gosta da tarefa, e aí você se pressiona porque você deveria ser o melhor, porque você deveria fazer o melhor, aí você tem uma cobrança externa, cara, você não vai aguentar. Já não deve estar aguentando. É muita pressão. Porque não houve ainda uma escolha de alguma área para se trabalhar, para se dedicar, porque não dá para você pegar tudo de uma única vez e resolver de uma vez. É por isso, e aí o que acontece? Como você está focado no problema, como você está focado nas coisas que não andam, isso aumenta ainda muito mais a sua pressão. Deu para entender? E de contrapartida você fala, mas eu preciso mostrar para o meu chefe, mas eu preciso fazer, porque se eu não fizer, porque não sei o quê, porque se eu preciso... E aí eu pergunto para você, esse preciso o quê? É para mostrar o quê para quem? Não, mas é como quando a gente fala que a gente precisa de um sapato, né? Mulher é assim, não, eu preciso de um sapato. E às vezes nós não precisamos de um sapato, nós queremos um sapato. Então a gente usa o preciso que é para dar um peso para o nosso cérebro para dizer assim, não, eu preciso mesmo. Não, não posso, mas eu preciso. Então eu vou trazer alguns relatos aqui. Olha só. Engulo o estresse e a pressão no trabalho por necessidade financeira, o que eu acabei de falar. Quanto mais eu me enrolar financeiramente, quanto mais eu deixar os gastos para lá, quanto mais eu empurrar com a barriga, quanto mais eu fugir de resolver algo que eu preciso financeiramente, se eu não parar para entender onde estão os meus gastos, como eu posso diminuir, porque eu preciso me planejar até para tomar uma outra atitude. Se eu quero fazer algo acontecer, eu preciso ter outras atitudes, eu preciso mudar. Agora, se eu não conseguir fazer isso, Patrícia, mas não dá, eu gasto muito, tenho muita coisa para fazer. Ou você está jogando toda a frustração, cobrança, estresse em cima do financeiro, porque você precisa ter prazer de algum lugar. Nós não vivemos sem ter prazer, nós precisamos também do sentimento de ocitocina, do hormônio, do amor, nós precisamos dessa adrenalina, nós precisamos desses hormônios trabalhando a nosso favor para que a gente se sinta... É como comer açúcar, né? Doce, bolo, açúcar. Isso nos faz bem, nos dá prazer. TPM para mulher dá um chocolate. Por quê? Porque isso dá prazer, isso vai trabalhando. Agora, como é isso no comportamento? A compra dá prazer. Gastar dá prazer. Comprar coisas para casa dá prazer. Mas às vezes nós estamos pensando num prazer imediato, porque existe uma outra área que a gente não está querendo resolver agora. Mas esse agora vira uma bola de neve e você vai adoecendo, adoecendo, adoecendo sem você perceber. Então olha só, presta atenção nisso que eu vou te explicar agora. Olha como não está batendo. Você não gosta do que faz, se sente pressionado e está cansado. E só está lá, ó, engula o estresse e a pressão no trabalho por necessidade financeira. Então, se a gente sana a necessidade financeira, você consegue sair? Ou você vai ter medo de sair? Ou você vai achar que mais um dia vai melhorar? É isso que eu preciso que você perceba, por isso eu falo, anote tudo. Depois, é a cobrança em casa, é cobrança no trabalho, em todos os lugares, estou cansado. Lembra que eu falei? Cansado. É muito estresse. Eu convivi com uma senhora durante um período
que ela dizia para o marido dela assim, ele tinha algumas dificuldades financeiras no sentido de administrar o dinheiro. Então ela falava que ele era um incompetente, ela estava o tempo todo apontando, você é um incompetente, você não faz nada, você é isso, você não domina as coisas, você não ganha dinheiro, você, enfim. O que acontece com isso? Imagina uma pessoa que já passa um problema no trabalho, que gostaria de melhores condições. Chega em casa e ainda ouve isso. Ou seja, o desequilíbrio ele começa em outras áreas também. Porque, de certa forma, ele não está sendo produtivo de um lado, ele não está arrancando admiração de ninguém, ele está se colocando cada vez mais para baixo. E aí vem uma outra pessoa e potencializa isso, massacra, entende? O que acontece? Ele se sente o pior dos homens ou das mulheres. Deu para entender? Como acontece com a cabeça, a mente humana? Então ele começa a ter pressão em todos os lugares. Ele quer ser bom, ele quer ser excelente como profissional, mas não sabe por onde começar. De repente ele se acha velho demais para buscar uma nova especialização, um curso, algo que aprimore. De repente, ele se acha novo demais e o mercado não respeita ele. Ou até mesmo ele gostaria de arrancar-se de admiração de alguém, nem que seja em casa, e também não tem. A pessoa ela colapsa emocionalmente. Ela realmente não vê saída, entende? Tento não levar o trabalho para casa, mas a casa virou o meu trabalho. Difícil separar. Isso acontece nesse atual modelo de home office. Inclusive, a live da semana que vem vai estar muito boa, porque eu vou falar dos efeitos pandêmicos, vou falar do trabalho remoto, vou falar da volta do mercado de trabalho. Hoje, inclusive, eu fiz uma publicação falando sobre isso. Tá muito legal, olha lá. E os dois últimos aqui, 3. Sinto que estou adoecendo, meu dia não rende, sinto que não faço nada dar certo. Ou seja, é uma frustração. Porque se meu dia não rende, se as coisas não andam e as coisas não dão certo, é porque eu não estou conseguindo discernir o tique e o teco para fazer o que eu preciso. Eu não estou conseguindo ver caminhos do que realmente eu preciso fazer. Talvez a tarefa não esteja clara para mim, talvez o que eu preciso fazer não está claro para mim. As coisas estão muito turvas, mas por quê? Porque eu estou muito num diálogo interno, muito envolvido com os meus problemas, as dores emocionais. Porque causa dor emocional. E nós precisamos dar um pouco mais de atenção para isso. As metas, Patrícia, para mim não tem sentido, eu não entendo isso. Não gosto de metas. Veja, o que é uma meta? Quando você está em uma empresa, a meta meta para mim é igual matemática. Se você não souber passar e o porquê, cara, fica muito difícil das pessoas entenderem. Eu lembro que há muitos anos atrás eu fiz uma palestra no interior de São Paulo e deveria ter mais ou menos ali uns 60 vendedores. E eu perguntei num dado momento lá qual que era a meta deles. E aí um deles virou e falou, não, mas aqui não tem meta. Eu confesso que na hora eu estranhei. Eu falei, mas como assim aqui não tem meta? Não, aqui não tem, nem adianta falar de meta aqui, porque isso um dia foi colocado e ninguém conseguiu bater. As pessoas sempre venderam muito bem, quando colocou meta, travou tudo. Olha só. Sempre venderam muito bem, colocou meta, travou tudo. Talvez eles entenderam como uma imposição, talvez foi dado como uma imposição. Meta é uma coisa totalmente natural e tranquila. Pode reparar, quem não gosta de meta no trabalho tem grandes dificuldades na vida pessoal. É só linkar. Porque não entende que a meta, porque na verdade a meta, o que é? Eu tenho aqui um objetivo, né? Então, eu tenho um objetivo X aqui. Ok? Vamos alterar aqui, depois eu volto nessa folha. Então, eu tenho aqui um objetivo. Né? Esse é meu alvo. Esse é o meu objetivo. Tá certo? Esse aqui. Para eu resolver, para eu conquistar todos os objetivos que eu quero, eu preciso traçar um caminho.
A cada passo que eu dou é uma meta. As metas, elas nos norteiam, ou seja, ela me dá o caminho para eu entender e saber se eu estou no objetivo certo. Então, se eu não tiver as metas, exemplo, uma empresa que depende de vendas, uma empresa que depende de contratos, uma empresa que depende de serviços, ela precisa ter uma meta para que ela possa se equilibrar, para ela poder entender até onde ela pode ir. Ela tem meta porque ela tem custos, ela tem meta porque ela tem investimentos. Isso tá claro? Talvez isso não esteja claro para você, porque provavelmente alguém não passou isso para você, ou talvez você não entende por que isso tem que, ou talvez você não gosta do que faz, ou até mesmo está tão espremido emocionalmente que não consegue ver sentido no que faz, então diz que não gosta das metas. Ou alguém te cobra as metas de uma forma muito inadequada e você não vê sentido naquilo. Ruído de comunicação, falta de feedback, não tem alinhamento, não tem uma sinergia, não é uma equipe coesa onde todos pensam em crescer juntos. Então as metas realmente, elas ficam pesadas. Então a meta é o que eu faço um pouquinho por dia para eu chegar no meu objetivo. Então, se em 2023, daqui a um ano, eu tenho um objetivo que eu quero traçar, que eu quero conquistar, e daqui a um ano já estou me vendo em uma posição onde eu sei o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo hoje é uma meta. Eu dei um passo hoje e o que eu fiz hoje, ele vai me trazer resultados que vão me possibilitar chegar onde eu preciso. Então, porra, Patrícia, mas não é assim que é passado. Então são formas, mas a meta ela precisa existir. Ah, mas é porque eu não gosto da cobrança que fazem ou como fazem. Às vezes, as empresas, algumas pessoas, elas cobram trazendo um foguinho da competitividade e não percebe que a outra pessoa não está bem para entender isso. Isso é importante a gente se atentar. Ou até mesmo você buscar uma ajuda. Talvez a empresa não esteja enxergando isso em você. Talvez ela não esteja preparada, e poucas são as empresas que estão preparadas para ajudar o outro psicologicamente e emocionalmente falando. Essa ajuda, realmente você vai ter que buscar fora. Deu para entender? Para você não colapsar e não matar o seu rico potencial que vai te fazer conquistar o que você precisa. Tá dando para entender? É tudo uma forma de como eu posso construir isso melhor, como eu posso movimentar essa roda. Deu para entender? Patrícia, ganho bem, mas cumprir metas é muito chato. Acabei de falar. Posso até, sei lá, ir para outra empresa, mas não vai ser a mesma coisa. Ou seja, se ele for para outra empresa, também vai ter cobrança. A outra empresa também precisa de meta. Então, tudo depende de como nós passamos. Mas se hoje nós estamos vivendo uma situação onde nós não estamos conseguindo enxergar, é importante nós buscarmos, como você está fazendo agora aqui me vendo. É importante nós buscarmos situações que possam nos ajudar a sair disso. Então, como nós podemos aliviar isso? Como nós podemos melhorar as nossas questões? Como nós podemos melhorar as nossas condições internas para nos sentirmos menos inflamados? Porque olha só, você não vai conseguir resolver da noite para o dia que amanhã você vai gostar de cobrança, que o seu trabalho ele era ruim e agora ele é excelente, que agora as coisas vão acontecer como você gostaria, que o mundo é fantástico de Bob. Não. Isso é ilusão. Nós precisamos nos respeitar, respeitar os nossos limites. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos ter um pouco mais de carinho pela gente mesmo. Nós precisamos ter mais fraternidade com nós mesmos. Nós precisamos nos respeitar mais. Nós precisamos nos amar mais. Nós precisamos encher essa capa corpo humano de muita energia boa, de muita coisa boa para a gente poder doar. Ganhei,
agora eu posso doar. Então eu vou trazer aqui algumas dicas importantíssimas, eu gostaria que você anotasse. Para que você comece a sair um pouco dessa vibe, dessa coisa negativa, dessa frustração, dessa coisa que não está fazendo você performar, não está fazendo você dormir, não está fazendo você feliz. Você merece dias melhores. Você merece condições melhores. A empresa merece te receber melhor. Você merece uma empresa melhor. É um casamento. Você merece doar isso aos seus filhos, aos seus amigos, à sua esposa, ao seu marido. Então vamos lá. Eu pergunto para vocês. Quantas horas você está dormindo? Coloca nos comentários. Quantas horas você dorme por dia? Isso faz toda a diferença. Eu conheço pessoas que estão virando à noite para trabalhar, para poder fazer entregas. Não, Patrícia, mas eu preciso porque eu estou trabalhando muito. Isso pode não significar trabalhar muito. Isso pode significar que você não está sendo produtivo no tempo que precisa. E você está tirando de um lugar para colocar em outro. Acontece que esse outro, ele vai ter uma vida curta, porque você está tirando do seu sono. É no mínimo de 7 a 8 horas. Ah, não, mas isso é balela, porque cada corpo reage de um jeito. Eu concordo, cada corpo reage de um jeito. Não, Patrícia, mas eu durmo 4 horas e estou ótima. Eu também já fiz isso um dia. E um dia eu acreditei nisso. E depois eu percebi que não. Eu colapsava emocionalmente. Eu tive problemas no estômago. Eu vivia indo dormir até 3 horas da manhã, trabalhando. Até que um dia eu percebi que a minha improdutividade era que era alta. Eu precisei colapsar emocionalmente para entender tudo isso. As 7 horas de sono vai te deixar melhor, vai te deixar mais tranquila. Ah, Patrícia, mas eu não consigo. Lógico, da noite para o dia, provavelmente não. Mas o que você vai precisar fazer? Se organizar para aumentar isso. Então, 1 horinha a mais por dia, se organiza, 1h30 a mais, entendeu? Aí até chegar nas 7 horas. Se programa, se organiza, é você no jogo, você merece. Então, eu te garanto, é importantíssimo pensar em dormir mais. Não, Patrícia, mas eu durmo muito, eu durmo... Depende, às vezes você pode tomar medicamento, às vezes você pode estar com algum descontrole hormonal. É importante sempre acompanhar um médico, é importante buscar profissionais. Por quê? Porque a alimentação também influencia. Ah, não é só mudar o horário de dormir e dormir 7 horas? Não. Porque você pode muito bem estar dormindo 7 horas e tomar aquele café correndo, como eu já fiz muito, de sair que nem louca por aí e comer as coisas atropeladamente no carro e você não está comendo direito, você está comendo besteira. Você não está priorizando o seu alimento. O seu corpo, ele é da natureza, ele faz parte da natureza. Então, ele precisa de ter determinados nutrientes para oxigenar a sua cabeça, para te dar mais energia. Às vezes, você está passando uma frustração, pressão no trabalho e o seu problema está no hormônio. O seu problema está em algum nutriente que falta, que isso te dá mais gás, mais engajamento. Isso está te deixando para baixo, falta de exercício físico. Tudo isso é uma composição, nada é uma coisa só. Assim como ninguém é, lembra? Pois é. E a válvula de escape, qual é, Patrícia? Nossa, eu vou lá no bar, eu tomo todas com os caras e tal, e dá-lhe álcool, e eu durmo tarde, tá tudo certo, e eu simplesmente tomo um líquido e bebo mesmo, porque é o momento que eu me seguro, porque se não fosse isso eu já tinha colapsado. Não, você está colapsando. Eu não estou dizendo que a conversa no bar não é sadia, não é bacana. Eu adoro um pub, gosto de vinho. Mas olha só, quando nós estamos bem emocionalmente, até a maneira que a gente senta no bar faz a diferença. Quando você senta no bar, faz um happy hour lá, para desabafar, para desaguar tudo que você quer, você está... O álcool, essa energia potencializa o seu cansaço, ela potencializa o seu estresse, ela potencializa
a sua frustração, ela ainda te deixa muito pior, só que é sutil, é silencioso, você não percebe. Tá dando para entender? Eu não estou pedindo para você deixar da noite para o dia, mas só faça um teste, observe, reduza. Não é da noite para o dia. Se você consegue fazer algumas coisas dessa aqui da noite para o dia, tipo, essa semana eu vou fazer um teste, ótimo. Mas sem essa coisa do fazer de uma vez, porque agora é isso mesmo, e daqui a pouco você cair novamente. É consciente, é entendendo por que você precisa fazer, quais são os benefícios que você terá de adotar esse novo comportamento para a sua própria vida. Porque você merece. E eu quero te deixar uma dica aqui importantíssima que eu dou em treinamento. E vou falar, isso também transformou não só a minha vida, como a vida de milhares de mentorados, milhares de pessoas que já se passaram pela minha vida. Qual é o seu hobby? Ah, Patrícia, faço de vez em quando. Não, não é o de vez em quando. É você fazer solto, leve. É você não usar do seu hobby como uma competitividade que não te faz bem, como algo que você esteja ganhando alguma coisa financeiramente, não, hobby. Fotografia, andar a cavalo, jogar golfe, ir num parque, fazer uma trilha, jogar vôlei, bola, uma coisa descontraída é importante. Cara, você não sabe o quanto isso é sadio. Você não sabe o quanto isso é sadio, isso é importante, isso é muito sadio. Quais são as áreas da sua vida que você está trabalhando mais? Não, eu só penso no profissional porque o profissional está acabando comigo, porque o profissional... Calma, calma, vamos por partes. É importante você entender que a sua vida é um quadrante. Você tem a parte profissional, é importante, claro, mas você tem a sua parte do relacionamento. Você precisa entender que você tem qualidade de vida, você precisa entender a sua parte financeira, como está a sua vida pessoal. É importante você entender quais são essas áreas. Eu vou trazer as áreas para nós trabalharmos juntos isso aqui. E eu vou ajudar você a construir isso. Mas é importante você olhar um pouquinho de cada área e uma das principais que eu quero fechar com você para que você realmente se reerga, que você comece a ganhar força. Porque quando você chega nesse nível, quando você usar desse ponto aqui para você começar a mudar o seu hábito, veja, eu não estou dizendo que o ambiente externo ele tem que mudar para te favorecer. Isso não vai acontecer no momento em que você gostaria. Ele pode mudar o ambiente externo, mas quando você mudar, quando você decidir mudar alguns hábitos para a sua própria saúde. A falta de sono também pode ser uma válvula de escape, e não só a bebida. Comer porcaria que é muito bom também é uma válvula de escape, mas não vai ajudar. Não está trazendo o nutriente que precisa o seu cérebro trabalhar, produzindo neurônios. Pensar desgasta. E se o pensamento não está produtivo, tem noção? Então, trabalhar as áreas da vida dá um pouco mais de importância para elas. E o mais importante de todos, como você tem cuidado da sua espiritualidade. Não, Patrícia, eu vou lá na missa, eu vou na igreja, eu faço uma oração. Muito bem. Como você está trazendo a sua vida espiritual para dentro de você? Não, mas eu nem posso pensar um negócio desse, mindfulness, meditação, não, porque eu não tenho tempo, porque minha cabeça tá a mil. Não, eu não consigo ficar sentado. É claro que a sua cabeça tá a mil, você tá explodindo. Você tá vivendo uma pressão incessante, nem você tá aguentando mais. Então é preciso parar. Uma vez uma médica virou para mim e disse assim, Patrícia, se você não parar, a UTI vai te parar.
Eu achei aquilo pesadíssimo. Para mim, naquele momento, pegou forte. Porque se a gente não para, a UTI para. É igual carro. Tem um barulho aqui depois. Tem outro barulho aqui, não, mas aqui eu preciso do carro. Não, aí aparece outra coisa. Porra, mas eu tenho que parar, mas não dá. Eu só tô com esse carro agora e agora eu preciso fazer as coisas. Uma hora ele te para. Porque era uma coisa, aí puxou outra, que pegou outra e aí foi. Aí a gente começa a entender as importâncias. Mas eu te pergunto, precisamos parar pra gente poder... Precisa o universo, precisa um ambiente externo nos parar para a gente poder entender algumas coisas? Será que já não está na hora da gente levar um pouquinho mais a sério essa pressão que parece ser tão simples, esse estresse que parece ser normal? Não é normal. Não é normal você estar infeliz, não é normal você estar depressivo, não é normal você estar frustrado. Sim, é uma condição humana. Normal, não. Então, eu quero que essa live, se for o caso, assista de novo, deixe os comentários, faça perguntas, eu vou responder. Que ela faça sentido para você. Que ela realmente tenha um significado importante, te movendo a uma ação, fazendo com que você realmente... Isso aqui, lembre-se, de novo, não é uma motivação. Ela pode te motivar a tomar alguns comportamentos, mas com consciência. Você entendendo os ganhos que você tem de fazer isso diferente na sua vida acontecer, deu para entender? Então, um forte abraço, uma excelente noite e a semana que vem, na terça-feira, no ao vivo aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, vai ter essa live, vai bombar, vai ser muito boa e eu quero que vocês estejam aqui. E eu quero que vocês me façam perguntas, me tragam ideias e olha só o tema. Pandemia, trabalho, hábitos e carreira. Como estamos lidando com isso e como a gente vai se planejar melhor. É isso que eu tenho para dizer para você. É você no jogo. Tamo juntos. E não se esqueça, esse quadro se reverte no momento em que você decidir dar um passo por dia, sem se cobrar tanto, sem querer que as coisas aconteçam com imediatismo, se respeitando e se amando mais. E eu tenho certeza que o ambiente externo vai começar a sofrer algumas mudanças. Um forte abraço, tamo junto!